Gente, essa primeira live, assim mesmo, vida real. Então, a gente recebeu algumas perguntas, né? E a gente recebeu algumas perguntas e a gente vai estar respondendo aí. E o tema da nossa live é os segredos do trabalho acadêmico nota 10. Né? A primeira pergunta, lê aí. Bom, a primeira pergunta foi: como eu posso fazer um TCC perfeito? O que é considerado um TCC perfeito? Como eu posso deixar a minha escrita e entregar um trabalho para que eu fique tranquilo, né? Porque fazer um TCC, existem várias maneiras. Você pode fazer em um dia um TCC, como você pode fazer em um ano, com uma iniciação científica. Mas a ideia é justamente que você consiga fazer um bom trabalho e que você consiga espelhar isso em outras situações, não só no TCC, mas na sua vida profissional, em algum outro relatório que você tenha que fazer, alguma outra atividade onde você pode aplicar esse conhecimento, né? Aproveitar o que você aprendeu. O TCC não precisa ser só um momento específico da sua vida, ele pode ser utilizado em outras situações. Então, como que eu posso fazer um TCC perfeito? Jennifer, o que eu preciso considerar para fazer um bom TCC? Então, a gente tem o nosso método, né? Que é para fazer qualquer trabalho acadêmico, não só o TCC. E como é que a gente vai aplicar esse método para fazer o TCC, no caso? Né? A gente tem que fazer os 3 pilares de todo bom trabalho acadêmico, ou seja, trabalho acadêmico nota 10, que é, primeiro, a pesquisa bibliográfica. Segundo, um fichamento dos textos. E terceiro, uma boa escrita ou uma boa apresentação oral. Então, vamos entender. Por que a gente começa com a pesquisa bibliográfica? Como eu vou falar de uma coisa que eu não sei? Não tem como. Tem como, né? Exato. A pesquisa bibliográfica é você se inteirar do assunto, saber do que você está falando. Não tem como saber sem ler. Esqueçam isso. O conhecimento não sai da sua cabeça do nada. Para você sentar e escrever, você tem que ter lido muito antes. Exato. E o fichamento? Então, e para você fazer esse levantamento bibliográfico, e o mais importante, poder usar esse levantamento, não adianta também eu sair lendo todos os artigos, buscar num monte de lugar, e depois, como é que eu vou organizar isso? Então, o fichamento, ele é fundamental para que você consiga organizar tudo aquilo que você leu, aquelas ideias que você julga importante, de repente aquela parte que você vai colocar no seu trabalho, que você vai poder se inspirar para escrever o seu trabalho. Então, o fichamento, ele é uma ferramenta importante de organização e que vai facilitar em muito a sua vida. A partir do momento que você faz um fichamento bem feito, também isso que é importante, é saber fazer esse fichamento, você vai conseguir utilizar todas essas referências, todas essas leituras que você teve que fazer, que você foi buscando, porque é sempre assim, quando você começa a ler um artigo, se você prestar atenção, você começa em um, daqui a pouco você já leu mais 15 por causa daquele artigo. Ele vai te direcionando, ele vai te dando insight, ele vai te dando ideias, vai te dando sugestões, e você vai buscando. A ideia é justamente essa, que você vá buscando mais informações, não fique só naquele artigo que você leu ou que você buscou de primeira. Então, quando você lê esse artigo, que você começar a perceber que já tem 1, 2, 3, 15 artigos ou 15 trabalhos que você tenha lido, como que você vai organizar isso? Né? Aonde você vai pôr as ideias? Quando pensa que você vai ler os artigos, depois vai para campo, vai para o laboratório, fazer a parte prática do seu trabalho, será que você vai lembrar da onde estava exatamente aquilo que aconteceu no seu trabalho? Poxa vida, vi que o meu resultado deu parecido com o da Jennifer, por exemplo. Mas qual parte do trabalho da Jennifer que falava sobre aquilo? Ou qual dos trabalhos da Jennifer que falava sobre aquilo que eu estou pesquisando? Então, por isso que é importante você fazer um fichamento. Você vai organizar toda aquela gama de estudos que você teve e, principalmente, o fichamento vai organizar os seus pensamentos, a sua ideia, a sua linha de raciocínio. E vai facilitar, ó, e muito o seu trabalho. Muito, muito. Aí você fez a pesquisa bibliográfica, fez o fichamento de todos os textos que você leu. É só sentar e escrever. Mas e aí? Tem que escrever direito, né? O que quer dizer uma boa escrita? Uma boa escrita é um texto com lógica. Já pegou um texto que você começa a falar de uma coisa,
Aí no outro parágrafo já está falando de outro, e você fala, não, mas o que isso tem a ver com aquilo? De onde surgiu? De onde surgiu? Então, na cabeça de quem escreveu, tá tudo certo, mas quem está lendo não está na cabeça de quem escreveu. Por isso que o texto tem uma estrutura lógica clara. Exato. E uma coisa interessante que você falou agora, quem está lendo sabe o que está, né, lendo ali, o que está escrevendo, aliás, quem está escrevendo sabe o que está escrevendo, justamente porque leu muito ali na busca. Então, na cabeça dele, as conexões já estão acontecendo. Só que quem está lendo o trabalho não tem essas referências, não tem essas conexões. Por isso que é importante a gente, na hora da escrita, pensar nessa conexão. E como que eu vou conectar um parágrafo com o outro? Eu não posso simplesmente estar falando de uma coisa no primeiro parágrafo e no de baixo já falar de outra coisa que não tem nada a ver. Eu preciso fazer um trabalho com coerência e conectando um parágrafo com o outro. Quantas vezes eu já corrigi TCC que acontecia isso? A pessoa estava falando, sei lá, do local em que ela vai pesquisar, de repente ela começa a falar do trabalho em si. Por que ela escolheu aquele lugar? Então você vai ter que ir justificando dentro da sua escrita o porquê que você está escrevendo, né? Explicando exatamente o passo a passo que você está seguindo. Essa é a parte da boa escrita. Então isso vai garantir que seu trabalho tenha uma coerência, que seu trabalho tenha sentido, né? A coerência que a gente fala é aquela coisa que você lê o trabalho, mas o trabalho está sem sentido. Então isso é coerência. Você poder conectar o seu trabalho com outras informações. E aí chega o dia, né? O dia da apresentação. Você pesquisou, fez fichamento, escreveu tudo bonito, maravilhoso, e aí você lembra que vai apresentar. Quantas pessoas não têm medo da apresentação? A maioria dos alunos que a gente conversa, que a gente fala, ou que chega ali na hora do TCC, o medo de falar predomina, não sabe para que lado faz. Na verdade, talvez não saiba como começar a falar. Porque depois que a gente começa, e se você tiver estudado, se você tiver feito o seu TCC, tiver feito passo a passo, você vai dominar o assunto. Então você vai saber o que falar. E na hora de falar, Jennifer, o ideal é começar pelo começo. É verdade. Então você começa a apresentar o seu trabalho ali pelo título, pela introdução, e vai contando o passo a passo. A apresentação oral, ela é muito importante. E, de novo, como a gente sempre fala, né, Jennifer? A apresentação oral não é só do TCC. Mas essa apresentação vai ser dos seminários na sua faculdade, nos seus estudos, vai ser dentro dos trabalhos, aquelas feiras que as faculdades adoram fazer, querendo ou não, você vai ter que falar. E o mais interessante é que depois que você se formar, você acha que você vai parar de falar em público? Você acha que você não vai ter que falar para pessoas? Pode ser que não seja um público de 200 pessoas ou de alguém que esteja te avaliando. Mas você vai ter que apresentar o seu trabalho, vai ter que apresentar alguma ideia, vai ter que falar com o seu chefe, vai ter que falar com o seu grupo de trabalho, por exemplo. Tudo isso não deixa de ser uma apresentação oral, né? Tem que ser bem estruturada e pensada para te direcionar ali no que você está querendo fazer. É isso mesmo, Erika. A gente tem que sempre pensar que as ideias têm que estar estruturadas de forma lógica. Por quê? Dessa forma você consegue vender seu peixe, né? É legal que a gente já deu um exemplo bem legal no outro aula que a gente deu sobre a história do celular. Imagina que eu quero vender um celular para você. Como é que eu vou vender o celular para você se eu não sei nada sobre ele? Não vende? Não vende. Então, eu preciso fazer uma pesquisa, que é a mesma coisa de fazer uma pesquisa bibliográfica. E depois, tá, eu sei um monte de coisa, mas se eu não tiver tudo anotado na minha mente, como é que eu vou te falar o que é importante? Por isso a gente faz o fichamento. E depois eu preciso organizar as ideias, né? Falar, ó, preciso falar das qualidades do celular, porque que ele é uma boa opção para você. E a mesma coisa na escrita. Eu organizo tudo que eu pesquisei e organizei no meu fichamento e coloco ali no papel de uma forma lógica, que vai fazer com que a pessoa que leia, a gente sempre tem que pensar na experiência do leitor, como é que ele vai ler, como é que ele vai entender. Porque a gente não escreve um trabalho para a gente escreve um trabalho para ser avaliado, um trabalho para ser lido por outras pessoas, né? Exato, exatamente. Mas e agora, vamos passar para a próxima pergunta? A próxima pergunta foi: como eu posso fazer uma pesquisa bibliográfica? Por onde eu começo, né? Na verdade, acho que a grande dúvida é: o que eu faço? Tudo bem, eu tenho lá meu tema, já tenho o que eu quero fazer, já tenho o que eu quero estudar, vou descobrir o mundo agora. E como é que eu faço essa pesquisa? Ou o que eu uso para fazer essa pesquisa? Essa é a pergunta dos alunos, né? Porque no primeiro momento você vai pegar o tema do seu trabalho e vai digitar lá no Google, mas é só isso?
E aonde eu vou digitar? Só no Google, será? Então você tem que pensar. Então, o Google é uma opção interessante, assim, de uma pesquisa inicial, né? O Google Acadêmico, por exemplo. Como é que acessa o Google Acadêmico? Digita acadêmico no Google, você vai chegar no Google Acadêmico. Mas tem várias outras bases de dados, né? Isso. E é importante você utilizar. E para cada área, né? Antes de falar disso, para cada área tem uma base de dados específica, né? Para a área da saúde tem uma, para a área do direito vai ter uma, né? Então, isso é muito importante você conhecer essas bases de dados e se inteirar, saber como é que você pode buscar. Você pode buscar pela revista, diretamente uma revista, você pode buscar uma palavra-chave. Tem várias formas de fazer a pesquisa bibliográfica, né? E uma coisa importante, tem uma dica, na verdade, aproveitar aqui um momento. Às vezes, você consegue encontrar muitos trabalhos usando palavras em inglês. Eu sei que a galera aí, às vezes, não tem muito familiaridade com o inglês, ou não quer mesmo, porque pode vir trabalhos em inglês, mas não tem como. As grandes novidades dentro dos artigos científicos, dentro das áreas de pesquisa, estão publicadas em inglês. Então, você pode ir lá digitar nas suas palavras-chave alguns termos em inglês, para que essa busca seja mais eficiente, traga mais resultados. E uma outra dica importante, pensando em tudo aquilo para ajudar. Uma outra dica legal é que quando você faz a pesquisa dessas palavras-chave ou dos artigos em bancos de dados dentro da sua universidade, muitas vezes você consegue ter acesso a mais documentos. Por quê? Porque as grandes universidades, as universidades particulares também, elas têm um convênio, geralmente, com esses bancos de pesquisa. E aí você consegue ter acesso a mais artigos. E para que você quer mais artigos? Para que você quer mais documentos? Para que você quer mais? Para que eu vou ler tanto? Justamente para te dar essa base que vai te trazer informações, vai te trazer segurança, vai te trazer a situação daquilo que você está querendo trabalhar. Então, por exemplo, vou pesquisar sobre a história das andorinhas. Veio na minha cabeça agora. História das andorinhas. Como é que está essa história? Quando começou? Quem pesquisou? Quem é o especialista? Como que faz isso? Então, com essa pesquisa bibliográfica bem feita, bem estruturada, você vai conseguir entender tudo a respeito da história das andorinhas ou daquilo que você está procurando. Por isso que é importante fazer esse levantamento muito bem feito e esgotar, né? A gente fala de esgotamento mesmo. Buscar tudo, 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 tudo. Ah, eu acho que você está lendo lá, selecionando as suas bibliografias e fala, poxa, acho que esse aqui não vai ser muito interessante. Não vou nem ler. Leia, né? Leia antes, para depois você poder realmente descartar ou não. Quem sabe ele depois pode trazer alguma informação relevante. Leia pelo menos o resumo, né? Essa é a principal importância do resumo. Quando a gente está realmente fazendo a pesquisa bibliográfica, a gente entende por que é super importante você pensar num bom título, né? Um título que seja interessante, que diga o que você fez, e no resumo, porque no resumo, muitas vezes eu não vou estar interessado em tudo, mas eu lendo lá o resumo eu vejo, olha, acho que esse artigo é interessante, vou continuar na leitura dele. É para isso que serve o resumo. Exatamente. E uma coisa interessante que a Jennifer falou sobre o título geralmente ele tem que ser específico, para que a pessoa entenda, pensa que tudo que você fez no seu trabalho tem que estar ali no título, né? Às vezes as pessoas ficam pensando em títulos muito mirabolantes, mas esquecem do foco principal do seu trabalho. Então, tenta refletir sobre isso e escrever o seu título de uma maneira bem legal também, atraente, para facilitar. Vamos para a próxima?